É uma alegria de poder estar novamente com vocês e eu quero dar um abraço para todos e que o Senhor nos abençoe. Ele abre nossa mente, a nosso coração, para que nós podemos entender, conhecer a palavra dele e a vontade dele. Nós estamos ainda falando essas semanas do Pão para hoje sobre crescer, crescendo. E nesta pandemia que nós estamos, não é difícil de crescer nos quilos do nosso corpo. É muito fácil, a gente come mais do que precisa ou que a gente gasta. Mas na vida espiritual, na vida com Deus, o crescimento durante essa pandemia, às vezes, não é tão fácil. Aliás, nenhuma época ela é fácil. Com pandemia, sem pandemia, não é fácil a gente crescer, se desenvolver na graça, no conhecimento, no amor, compreensão de Deus. E pergunta que eu me fiz, quando será que nós vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que cheguei à conclusão, através da palavra de Deus, que aqui na Terra vai ser difícil. Mas nós temos uma promessa, está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que diz: agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então nós temos esta esperança, que um dia nós vamos conhecer o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso sustentador, como Ele é, em toda a plenitude dEle, em todo o poder dEle. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos algo a fazer, é crescer. Nós temos de tentar crescer o máximo possível. Gostaria de dizer que crescimento, ela não vai de um dia para outro. Crescer é um processo lento. É um processo, às vezes, que a gente não observa, nem dá para sentir ou observar muito. Mas, depois de um tempo, por exemplo, dá para ver, gente, graças a Deus, eu cresci. Eu cresci na confiança, eu cresci na fé, eu cresci na liberdade, eu cresci. Aí você pode colocar mais coisas. Em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, nós temos um versículo que eu achei muito bonito, lindo. É um versículo que tocou meu coração. E ela disse o seguinte: o Senhor disse, o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. São estas
coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, o que agrada ao Senhor é que nós vamos conhecer e entender dele. E nós podemos nos orgulhar nisto. Nós podemos ser felizes em dizer, mas eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra. Isto alegra o coração de Deus. Então, na primeira, Deus disse, o sábio não se deve orgulhar da sua sabedoria. Irmãos, infelizmente, nós todos temos aquela tendência de orgulhar-nos naquilo que nós sabemos. Aí não estou falando sobre as coisas espirituais. Não estou falando no conhecimento de Deus, da palavra. Mas eu estou falando nas coisas do mundo. Eu sou fulano de tal. Eu sou filho de tal. E Deus disse, ó, o sábio, ele não deve se orgulhar da sua sabedoria. Porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Em Isaías 29, versículo 14, nós lemos, por isso, mais uma vez vou deixar este povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio deles. Deus disse que ele vai fazer coisas estranhas e coisas terríveis no meio de nós, aqui na terra. E com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las. E o conhecimento dos que estão instruídos não adiantará nada. Irmãos, temos de reconhecer que Deus é o Deus de toda sabedoria, Deus é o Deus de todo conhecimento, Deus está acima de todas as pessoas, de todos os homens, de todos os sábios, de todos os conhecedores. E Ele sabe o que faz e sabe o que é bem para nós. Por isso podemos confiar nele, entregar a vida nas mãos dele. Ele disse, nem o forte da sua força. Ele não deve se orgulhar que ele é forte, poderoso, porque diz o 1 Samuel 23, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Davi falando, Jonatas. E ele era um homem forte, o Davi. Ele venceu o gigante. Ele derrubou reinos. Mas ele sabia que entre ele e entre a morte era só um passo. Então, a segurança não deve estar na nossa fortaleza, na nossa força. A nossa confiança deve estar na Deus. E nós devemos conhecer Deus para ser bem guardado e bem apoiado. Nem o rico, diz a palavra aqui em Jeremias, da sua riqueza. Não adianta você confiar na sua riqueza.
Pois, diz o Salmo 49, 17, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Isto é uma grande verdade. Então, Deus está nos falando para não confiar na nossa sabedoria, não confiar na nossa força, não confiar nas nossas riquezas. Mas, disse ele, na mesma Jeremias 9, se alguém quer se orgulhar, que se orgulhe de mim, em conhecer e entender o nosso Deus. E que ele faz isto com gratidão no coração. Irmãos, quantas vezes nós deixamos nos impressionar pelo este mundo, enquanto nós temos as coisas mais importantes na nossa vida, é de conhecer Deus e de entender Deus. E nós podemos ter gratidão no nosso coração. E isto nós podemos desenvolver. Este conhecimento, este entender, esta gratidão, nós podemos crescer nisto. Cada vez mais saber quem é Deus. Cada vez mais entender os caminhos de Deus. Com resultado, cada vez mais, gratidão no nosso coração. Bom, Deus disse, essas são as coisas que me agradam. E eu, o Senhor, estou falando, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Eu, diz o Senhor, sou o Senhor. E eu sou um Deus de amor. Está lá. Tudo no mesmo versículo de Jeremias 9. Eu sou o Senhor, sou o Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Irmãos, se nós queremos entender um pouco o caminho de Deus neste mundo tenebroso, se nós queremos ter segurança na nossa caminhada diária, nós precisamos voltar-nos em conhecer Deus. E nós podemos conhecer Ele através das palavras. Porque as palavras de Deus são eternas. Diz Marcos 3:31, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Tudo passa. Tudo vai embora. Tudo muda. Gerações vão, outros vêm. Ricos vão, novos ricos aparecem. Sábios aparecem, desaparecem. Mas a palavra eterna de Deus, ela não desaparece. Ela permanece. Ela são para sempre. Então, vamos tentar crescer no conhecer a palavra de Deus. A segunda que eu gostaria de dizer, nós temos de crescer na graça de Deus. A Bíblia diz em Lucas 4:22, as palavras do Senhor são graciosas. As palavras de Deus é cheia de graça. E lá em Lucas 24:22 disse, todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Meu amigo, Deus quer falar com você como amigo.
Ele quer te avisar que não é o dinheiro, não é que a sabedoria, não é que o poder que vai te salvar, que vai te guardar, que vai te dar a vida eterna. Mas é Ele. Diz a palavra também em Lucas 4:32 que as palavras dele eram poderosas. Era não somente uma palestra bonita, mas a palavra dele trouxe transformação. Ela tinha autoridade. E você pode experimentar este poder da palavra de Deus quando você deixa a palavra entrar na sua vida. Você vai sentir mudança, você vai sentir diferença, você vai ver que a palavra vai te libertar, a palavra vai te ajudar a vencer medo, a palavra vai te ajudar a crescer na fé. Eu tive um momento difícil na minha vida. E os temores estavam me atacando. E eu comecei a proclamar a palavra de Deus. E Jesus venceu na minha vida. Ele me libertou dos tremores da minha vida. Me colocou sobre a rocha. Eu cresci nesta área. Irmãos, as palavras de Deus, eles são vida. Diz o João 6:68, eles são espirituais. O Espírito de Deus é quem dá a vida. Mas o ser humano não pode fazer isto. Jesus disse, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Crescer no espírito e na verdade. Por isso você tem de ler a palavra, você deve proclamar a palavra. Você pode usar a palavra de Deus quando você está na batalha. Você pode usar o nome de Jesus quando você está sendo atacada. Porque há poder na palavra, há poder no nome de Jesus. E assim nós vamos crescer em conhecer a palavra, em conhecer a verdade, em conhecer o poder de Deus. Irmãos, diz a palavra também em João 7:46 que as palavras de Deus, de Jesus, são incomparáveis. Nunca ninguém falou como ele. Você pode ir para um psiquiatra, você pode ir para psicólogo, você pode ir para médico, você pode ir para pastor, mas ninguém vai falar como Jesus falou. E ele falou através da palavra. Faz que a palavra vai ser parte da sua vida. Que você vai sonhar com a palavra, que você vai se lembrar a palavra. E assim você vai crescer, porque ninguém falou como ele falou. Ele falou que ele nos ama, mas não foram palavras vazias. Ele mostrou, carregando a cruz, se crucificado, morrendo, ressuscitando, subindo ao céu, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a palavra de Jesus também, ele julga. De João 12:48, as palavras que eu tenho dito serão o juiz desta pessoa no último dia. Nós vamos ser julgados, irmãos, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz, quem sabe que conhece a minha palavra e não pratica. Deus nos
dá uma advertência. Jesus, ele nos avisa. Meu amigo, cuidado. Porque essas palavras que vocês estão ouvindo hoje, pelo pão de hoje, que você está lendo, essas palavras podem depois te julgar. Porque você ouviu, mas você não cumpriu, não obedeceu. Você não cresceu, você não desenvolveu. Irmãos, para terminar, essas palavras de Jesus são divinas. Não são palavras do homem, não são palavras de um enganador, não são palavras de alguém que enfeita, mas diz a palavra, que a palavra, a mensagem que vocês estão escutando não é minha, diz Jesus, mas do Pai que me enviou. E o Pai enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O Pai enviou o Filho dele para que as pessoas sejam libertados, curados, renovados. Oh, meu irmão, podemos crescer. Não precisamos ter uma fé tão grande de uma vez. Não precisamos um conhecimento enorme. Uma coisa é suficiente para começar. Saber que vem ninguém ao Pai, senão por meio dele, Jesus. E que todo aquele que invoca, que clama a Jesus por socorro, será salvo. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe. E que nós podemos ter uma semana que nós podemos crescer um pouco no conhecimento do nosso grande Salvador, Criador do céu e da terra, de todo o universo, que nos sustenta, que nos ama e que nos guarda. Amém.